Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na matéria de ética, nós iremos falar sobre as entidades de classe. E aí, o que são essas entidades? São diferentes organizações que vai representar as diversas modalidades, né, profissionais ligadas à área da enfermagem. E aí, começando a falar delas, nós vamos falar sobre a Associação Brasileira de Enfermagem, que foi criada em agosto de 1926 e era chamada de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. O que acontece? A ABEM, né, como ela é conhecida, ela é uma entidade de interesse privado, né, e de caráter científico e assistencial. E o que vocês vão ver relacionado aqui? Ela tem a finalidade de congregar, né, enfermeiros, técnicos, auxiliares e os estudantes. E aí vocês vão ver que ela vai promover o desenvolvimento técnico-científico, cultural e político dos profissionais de enfermagem nos países pautados, né, com os princípios éticos. Uma coisa muito interessante da ABEM está relacionada ao seguinte, aos cursos. Principalmente vocês que irão fazer superior, né, de enfermagem ou já estão fazendo, a ABEM, ela ajuda muito porque como ela trabalha cientificamente, nós podemos publicar, né, artigos científicos relacionados, né, aos temas que vocês escolherem, que vocês formarem, para que o quê? Para que ele seja divulgado a nível nacional e internacional. Ela é hoje de caráter tanto nacional quanto internacional e ela também promove vários congressos para aqueles que são filiados. Então tem vários descontos muito interessantes, tá? Ela então, como eu falei, ela é privativa, ela não é obrigada, tá, a pagar as taxas, né, anuais, porém, para quem tem interesse técnico-científico, vale muito a pena. Todo ano aqui, né, no estado, nós temos na Semana da Enfermagem, né, em maio, a gente sempre tem vários congressos, tá, várias palestras que são promovidos pela Associação Brasileira de Enfermagem. E aí, a gente sai, né, da ABEM e a gente entra no COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Esse daqui foi criado em 12 de junho de 1973, né, através da Lei 5.905. E aí, junto com ele, né, que é o federal, foi criado, né, os regionais. O que acontece? O COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, ele fica situado em Brasília e ele tem a finalidade de fiscalizar os CORENs. Então acaba que um trabalhando com o outro. Esse daqui, o COFEN, a gente não tem anuidade para pagar, a gente só paga anuidade relacionada ao COREN, tá? Então a gente tem que ter essa noção. E ele vem para o quê? Para determinar as leis. Uma coisa muito interessante relacionada ao sistema COFEN-COREN que a gente tem que ter é que os dois, eles têm a finalidade, tá? Tanto o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, quanto o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, eles têm a finalidade de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. Então, o que acontece? Vocês vão ver o seguinte, a gente paga esse absurdo, né, pelo anual, pelo COREN, né, e ainda ele vai vir me fiscalizar? Sim, porque essa é a finalidade dele. Quem vai brigar pelos seus direitos, né, por a diminuição da carga horária, aumento salarial, isso quem faz é o sindicato, não são os conselhos, entendeu? Eles estão para basicamente isso. Outra coisa, eles vão fiscalizar se você está, né, com a anuidade paga, se você realmente tem um certificado que comprova que você fez um curso. Então, essa é a finalidade dele. E aí, vocês vão ver que nós temos, né, a cada 4 anos nós temos uma eleição, tanto do COFEN quanto do COREN. A nível, né, de COREN agora, nós temos uma eleição agora entrando em novembro, tá? Atualmente, a nossa presidente é a professora Ivete Santos Barreto, tá? Que é a que está à frente do COREN Goiás.
Corém Goiás fica situado, para quem não sabe, ali próximo ao Bougainville, e a nova sede está sendo construída no Universitário, próximo ao Cebron, né? Vai ficar uma estrutura sensacional. E o Corém, gente, ele é aberto para vocês, tá? Se vocês quiserem ir fazer uma visita, conhecer, é muito importante, tá? Por quê? Porque ele é um órgão que ele vai reger a sua profissão, né? Então, ele tem esse objetivo, que é o quê? Qualificar o seu serviço. Tanto que se vocês olharem, e isso é uma pesquisinha que eu quero que vocês façam, quero que vocês entrem nos sites, eu disponibilizei ele para vocês, mas para vocês conhecerem. Observem para vocês a quantidade de vagas que nós temos hoje para técnico de enfermagem no site, então só no site, e que nem publica todas as vagas. Observem para vocês verem que tem cursos. Agora tem cursos online, tem cursos presenciais que são gratuitos, tá? Então é muito interessante, vocês podem fazer, vale como componente curricular, então vale super a pena. E aí, vocês vão ver aqui o quê? Que a gente tem, né, que o Corém, o Tom Cofém, ele cria a lei e o Corém vem para o quê? Executar a resolução. Então, por exemplo, aqui está falando, e claro que tem alguns pontos que os Coréns, né, regionais, eles podem, né, fazer com que o quê? Com que aquele profissional, que eu exija algumas coisas relacionadas àquela área, àquela determinada área. Por exemplo, não pode passar sonda, o técnico de enfermagem não pode passar sonda, aqui não pode, mas em outro estado pode. Então isso, o Corém, ele tem essa oportunidade, ele pode fazer isso também. Ele também vai expedir as carteiras profissionais, que é muito importante, porque vocês têm que apresentar ela, vocês têm que andar com ela para onde vocês forem. E ela vai zelar também pelo bom conceito, né, da profissão. E aí, por exemplo, calúnia e difamação do órgão, então não pode ser feito, então a gente tem que saber o que a gente faz. E aí, vocês vão ver que o quê? Que esse processo, né, de fiscalização, ele é feito através de denúncias e ele também é feito através de ciclo. Então, hoje o Corém, ele passa fazendo ciclos para ver se está tudo em dias. Uma coisa muito interessante, para vocês que querem, eu prestei um concurso em Brasília, eu preciso, o meu Corém daqui serve para lá? Não, você tem que tirar um Corém lá. Então, você vai pagar a anuidade daqui e vai pagar a anuidade de lá, tá? De Brasília. Eu fiz para São Paulo, vai ter que tirar uma carteirinha lá. Eu não vou exercer a profissão por agora. Como que eu faço? Você pode suspender a sua carteirinha, né? Para que o quê? Para que você tenha, não pague as anuidades, e quando você resolver voltar, aí você vai lá e dá entrada de novo no processo e começa tudo novamente. Os tipos de inscrição que nós temos: definitiva principal, definitiva secundária, remida e remida secundária. Então, essas são as principais, né? A definitiva principal é aquela que é concedida, né, pelo Corém e que vocês vai ter validade em todo o território nacional, tá? Então, o que vocês vão ver? Se essa daí, onde eu apresentar, eu tenho direito, tá, de ter acesso. E aí, quando eu quero fazer, né, o cancelamento ou mudança de categoria, é só eu ir lá na instituição e fazer essa mudança, levar toda a documentação que se encontra todas no site. E aí nós temos, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Esse sindicato, então, é ele que tem a finalidade de brigar pelos seus direitos. É ele que vai lutar por aquilo que você quer. Eu quero diminuir as horas da enfermagem, eu quero diminuir, quero aumentar o salário. Então, é ele que faz. Claro que o Corém, ele vai auxiliar sim, tá? A enfermagem ali, o sindicato, né? Ele é um auxílio. Mas quem briga por isso é o sindicato. Então, toda vez que vocês ouvirem e que falam assim, o Corém não serve para nada, né? Porque ele não faz nada por mim, mas porque o Corém tem a função de normatizar e fiscalizar o exercício. E quem vai brigar pelos direitos
profissionalizantes é o sindicato. Não esqueçam disso. Isso cai muito em concurso, então a gente tem que ter muita essa ciência. E aí, então, eu estou disponibilizando para vocês os 4 sites, tá? Principalmente os daqui que são do estado, né? Que é o ABEM Goiás, o Corém Goiás e o Sindicato, né, Goiás. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar, né, e vão conhecer. E eu quero um relatório sobre o site, quero que vocês vejam as vagas de emprego para vocês verem tanto que a área de vocês é ampla, quantidade, tem até hoje o Corém Goiás, ele tá até disponibilizando algumas vagas em Brasília, mostrando vagas em Brasília, vagas em São Paulo, com valores espetaculares de salário, então vale muito a pena, certinho. Vou deixar um outro vídeo também, fazendo um resuminho também do conteúdo, não deixa de assistir, tá bom? Encontro vocês semana que vem, até lá!